Todo mundo conhece a figura lendária de Saladino, o sultão que capturou Jerusalém em 1187, mas o que poucos sabem é que sua vitória foi construída sobre décadas de estratégia, diplomacia e fé. Neste vídeo, vamos entrar na mente de um dos mais brilhantes líderes militares e religiosos da história medieval, entender quem ele era, como unificou Egito, Sírio e Palestina e como derrotou os cruzados em Hattin para olhar nos olhos do Ocidente e dizer: Jerusalém é nossa. E não termina aí. Ainda vamos acompanhar os bastidores da Terceira Cruzada e por que o respeito entre Saladino e Ricardo Coração de Leão mudou a forma da guerra para sempre. Prepare-se para reviver, em detalhes épicos, os bastidores da queda de Jerusalém. Mas vamos além da batalha. Vamos explorar a ética, a cultura e a liderança moral de um homem que, mesmo em guerra, manteve sua fé e humanidade. Fique até o final, porque tem uma análise exclusiva. 3 lições do estilo de comando de Saladino que são verdadeiras pedras preciosas para qualquer líder moderno. No vídeo de hoje você vai ver as raízes de Saladino, um jovem dedicado à fé e ao estudo antes de dedicar-se à guerra. Sua estratégia no Egito e no fim do califado fatímida, que lhe deu poder e legitimidade. A unificação da Síria e a formação da dinastia Aiúbida, construção de um estado multiétnico e religioso. A épica Batalha de Hattin, entender como sede e táticas chamuscantes dizimaram os cruzados. O cerco e a queda de Jerusalém e como ele lidou com os habitantes, um contraste moral que ecoa até hoje. A famosa Terceira Cruzada, com os encontros e trocas políticas e humanas entre Saladino e Ricardo. E para fechar, o legado duradouro, inclusive além da morte em 1193 e 3 lições inspiradoras para líderes modernos. Vamos começar mergulhando no Oriente Médio do século XII e no jovem Saladin. Imagine um mundo em convulsão. No século XII, enquanto a Europa fervilhava com as disputas religiosas e políticas da Idade Média, o mundo islâmico também vivia tensões profundas. O califado abássida, que outrora governara com glória desde Bagdá, havia perdido seu poder real para dinastias regionais como os Zêngidas na Síria e os Fatímidas no Egito. Era nesse cenário turbulento, marcado por guerras e fragmentação religiosa, que nascia um menino que mudaria para sempre a história do Oriente Médio e da cristandade. Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, conhecido no Ocidente como Saladino. Saladino nasceu em 1137 ou 1138, na cidade de Tikrit, às margens do rio Tigre, no atual Iraque. Sua família era de etnia curda, pertencente à tribo Hawadia. O pai, Najm ad-Din Ayyub, era um oficial militar a serviço dos Zêngidas, dinastia sunita liderada por Zeng, que buscava reunificar o mundo muçulmano sob a bandeira do Islã sunita. Na noite do nascimento de Saladino, sua família foi expulsa de Tikrit, acusada de conspirar contra as autoridades locais. Eles se mudaram para Mossul e mais tarde se estabeleceram em Baalbek e Damasco, na Síria. Esse episódio precoce, nascer em fuga em meio a crises políticas, parece quase simbólico para quem passaria a vida navegando entre guerras, diplomacia e fé. Diferente do estereótipo de guerreiros que apenas manejam espadas, Saladino foi um jovem profundamente influenciado pela educação islâmica tradicional. Em Damasco, estudou o Alcorão, jurisprudência islâmica, fiqh, teologia, Calã, aritmética, astronomia, história e genealogia árabe, campos valorizados na elite muçulmana da época. Ele também desenvolveu profundo interesse por cavalos árabes, símbolo de prestígio e arte de guerra, e lia avidamente sobre as biografias do profeta Maomé e dos primeiros califas do Islã. Ao contrário do que se poderia esperar de um futuro comandante militar, Saladino parecia mais inclinado à vida acadêmica e religiosa do que às armas. Contudo, como filho de um militar e sobrinho do temido general Assad ad-Din Shirkuh, era praticamente inevitável que fosse chamado à vida militar. As intrigas entre dinastias e o surgimento das cruzadas tornaram a guerra não apenas uma questão de sobrevivência, mas de destino religioso e político. O envolvimento de Saladino com as guerras do seu tempo começou por meio de Shirkuh,
seu tio materno e comandante das tropas de Nur ad-Din, o emir de Alepo e subordinado formal do califa abássida. Em 1164, quando Saladino tinha por volta de 26 anos, ele acompanhou Shirkuh em uma campanha militar crucial para os interesses dos Zêngidas, intervir no Egito, então sob o controle do califado fatimida xiita, ameaçado tanto por rivais internos quanto por alianças com os cruzados cristãos de Jerusalém. Essa campanha era mais do que uma batalha territorial. Era o choque entre duas grandes divisões do Islã, os sunitas, como Saladino e os Zêngidas, e os xiitas, como os fatimidas. Também era um embate estratégico contra os reinos cruzados, que haviam se estabelecido após a Primeira Cruzada de 1096 a 1099 e controlavam partes significativas da Palestina e da Síria. Durante as expedições no Egito, Saladino começou a se destacar. Embora ainda jovem e inexperiente, demonstrava uma frieza racional, capacidade de planejamento e, acima de tudo, uma postura moral que contrastava com a brutalidade dos tempos. Não era apenas um bom soldado, era alguém que inspirava confiança. O ano de 1169 marcou uma virada inesperada. Com a morte de Shirkuh, Nur ad-Din, buscando consolidar o poder sunita no Egito, nomeou o próprio Saladino como vizir, primeiro-ministro do califado fatímida. Foi uma decisão surpreendente. Saladino tinha apenas 31 anos, era sunita em um regime xiita e ainda não possuía grande reputação militar ou política. Muitos em Damasco e no Cairo consideraram sua nomeação uma manobra transitória. Mas o que ninguém esperava é que em poucos anos Saladino eliminaria as divisões sectárias, aboliria o califado fatímida em 1171 e unificaria o Egito sob o estandarte do califado abássida e sob seu próprio comando como sultão. Durante esse período, Saladino começou a construir a base do que seria seu poder duradouro. Fortaleceu alianças com elites locais, nomeou parentes e aliados para cargos-chave e iniciou um processo de fortalecimento do exército egípcio. Tudo isso sem recorrer ao terror, mas à diplomacia, à legitimidade e ao respeito às leis islâmicas. Ele também promoveu a construção de madraças, escolas religiosas sunitas, introduziu reformas fiscais e administrativas e posicionou-se como o verdadeiro herdeiro dos ideais islâmicos da época, um príncipe guerreiro, mas também devoto e justo. O jovem de Tikrit, que parecia destinado a uma vida acadêmica, agora era o homem mais poderoso do Egito, e ainda estava só começando. Mas a missão dele ia muito além de um trono no Nilo. Seu olhar já estava na Síria, nos cruzados e, sobretudo, na cidade que movia o coração de todo o Islã, Jerusalém. Após sua nomeação como vizir do Egito em 1169, Saladino se viu diante de um tabuleiro político extremamente complexo. O Egito, até então dominado pelo califado fatímida xiita, estava enfraquecido por décadas de disputas internas, conflitos religiosos e ameaças externas, tanto dos cruzados quanto do Império Bizantino. Saladino, sunita e relativamente jovem, era considerado por muitos um líder provisório, facilmente manipulável. Mas em poucos anos, ele não apenas consolidaria seu poder, como mudaria a face do Islã no norte da África. Assim que assumiu o cargo, Saladino começou a agir com prudência, mas firmeza. Ele manteve uma postura pública de respeito ao califa xiita Al-Adid, mas, silenciosamente, colocava em prática reformas sunitas e expandia sua rede de aliados. Sua primeira prioridade foi estabilizar o Egito internamente. Ele enfrentou tentativas de assassinato político, revoltas entre oficiais xiitas contrários à sua liderança, uma grave crise militar com a tentativa cruzada de conquistar Alexandria e Damieta. Saladino reprimiu todas essas ameaças com precisão. Mesmo sendo, em teoria, subordinado de Nur ad-Din na Síria, ele começou a governar o Egito com autonomia, transformando o cargo de vizir em um trampolim para o sultanato.
Ao invés de depor Al-Adid de imediato, esperou sua morte, ocorrida em 1171, e apenas então aboliu oficialmente o califado fatímida, restaurando a lealdade ao califado abássida sunita de Bagdá. Essa manobra foi política e religiosa. Unificava o Islã sob o estandarte sunita, ao mesmo tempo em que consolidava a legitimidade de Saladino como governante não só de fato, mas de direito. Com o poder nas mãos, Saladino iniciou uma série de reformas para transformar o Egito em um estado forte, religioso e funcional, ancorado na doutrina sunita e numa administração sólida. Entre suas principais ações estavam criação de madraças sunitas, como a Madraça do Cairo, para substituir a influência xiita dos antigos centros educacionais fatímidas. Nomeação de juízes sunitas, cades e expulsão de clérigos xiitas. Reorganização do exército, com a incorporação de turcos, curdos e árabes fiéis ao novo regime. Distribuição de terras entre generais e aliados próximos, solidificando sua rede de lealdade. Além disso, Saladino conquistou respeito pela modéstia e moral pessoal, recusava luxos, doava recursos a obras públicas, frequentava pregações e jejuava regularmente. Sua imagem de governante piedoso contrastava fortemente com o estilo opulento e decadente dos últimos fatímidas. Enquanto Saladino reforçava sua base no Egito, Nur ad-Din, o senhor da Síria e antigo comandante supremo de Shirkuh, observava tudo com crescente desconfiança. Afinal, Saladino havia sido indicado como seu representante, mas agora governava como soberano autônomo. Para Nur ad-Din, a expansão do poder egípcio representava uma ameaça política direta. Saladino, por sua vez, fingia submissão, mas evitava apoiar abertamente os planos sírios. Em 1174, Nur ad-Din começou a preparar uma invasão contra o Egito, mas morreu subitamente, deixando um filho menor, As-Salih Ismail al-Malik, como herdeiro. Isso abriu um vácuo de poder na Síria, e Saladino viu ali a oportunidade que precisava. A partir da morte de Nur ad-Din, Saladino iniciou uma nova fase, a expansão territorial, com o objetivo de unificar o mundo muçulmano sob sua liderança. Mas essa unificação tinha um propósito estratégico maior, a jihad contra os cruzados e a recuperação de Jerusalém. Saladino sabia que, para enfrentar os reinos cruzados, era preciso consolidar a retaguarda muçulmana, eliminar disputas internas, unir Egito, Síria e partes da Mesopotâmia, fortalecer a identidade sunita em oposição ao sectarismo. Com um exército leal, bem treinado e financiado pelo ouro egípcio, Saladino iniciou a marcha para Damasco em 1174. Foi recebido como libertador, pois muitas elites temiam a instabilidade deixada pela morte de Nur ad-Din. Em questão de meses, ele passou a controlar Damasco, Homs, Rama e partes da Cilícia. Alepo resistiu, mas Saladino não forçou o cerco. Optou por firmar uma aliança e poupar os civis. Ao contrário de muitos líderes que impunham controle por meio da violência, Saladino combinava força militar com diplomacia sutil. Ele casou-se com a viúva de Nur ad-Din, fortalecendo sua legitimidade na Síria. Concedeu anistias a antigos rivais. Protegeu as populações civis das cidades conquistadas, inclusive cristãos e judeus. Ele também entendeu o poder simbólico da justiça islâmica, puniu governadores corruptos, promoveu reformas fiscais e fez questão de que os juristas islâmicos aprovassem suas decisões. Essa aura de retidão, tanto política quanto religiosa, foi essencial para que ele fosse visto como líder natural do Islã sunita em uma época de fragmentação. Até 1180, Saladino já controlava todo o Egito e o litoral do Mar Vermelho, a Síria, incluindo Damasco e Homs, alianças com Alepo e Mossul. Com a retaguarda consolidada, ele iniciou a segunda parte de seu projeto, a preparação da jihad contra os cruzados, que ocupavam Jerusalém desde 1099. Mas, ao contrário de ações impulsivas, Saladino preferiu esperar. Reconstruiu fortalezas, criou linhas de abastecimento seguras, estabeleceu postos fiscais e alfandegários, reforçou sua marinha no Mar Vermelho e no Mediterrâneo,
E, sobretudo, esperou o momento político ideal. Esse momento viria em 1187, após a quebra de uma trégua por parte dos cruzados e um ataque covarde de Reinaldo de Châtillon contra uma caravana muçulmana. Era o pretexto perfeito para iniciar a ofensiva que mudaria o curso da história medieval, a Batalha de Hattin e o cerco a Jerusalém. Saladino não atacou Jerusalém por impulso, mas por estratégia. Agora, com o mundo muçulmano unificado e as defesas cruzadas em colapso, ele marchará para a batalha mais importante da sua vida, Hattin. E logo depois, o momento que transformaria sua imagem em lenda, a entrada triunfal em Jerusalém. Não perca o próximo capítulo. O ano era 1187. O Oriente Médio estava em tensão. Saladino havia passado mais de uma década unificando os muçulmanos sob sua liderança, consolidando Egito, Síria e parte da Mesopotâmia. Sua imagem já não era mais apenas a de um general ou administrador. Ele era o símbolo da jihad islâmica contra os infiéis cruzados. E Jerusalém, sagrada para muçulmanos, judeus e cristãos, era o coração desse embate. Mas Saladino não agia por impulsos emocionais. Ele sabia que para enfrentar os cruzados e retomar a Cidade Santa, seria preciso golpear com precisão, no momento certo, no lugar certo. E esse momento chegou quando um dos mais odiados senhores cruzados, Reinaldo de Châtillon, cometeu um erro fatal. Reinaldo, príncipe de Antioquia e senhor de Queraque, era conhecido por sua crueldade. Por anos, ele havia atacado caravanas de peregrinos muçulmanos que iam a Meca, mesmo durante períodos de trégua. Ele havia inclusive ameaçado atacar a própria cidade sagrada. Isso era mais que uma afronta, era um pecado capital aos olhos do Islã. Em 1186, Reinaldo violou mais uma vez o tratado ao capturar e saquear uma caravana muçulmana, que incluía a irmã de Saladino. A resposta seria devastadora. Saladino prometeu que jamais perdoaria esse insulto e começou a reunir seu exército com uma clareza inabalável de propósito: destruir os cruzados e começar com Reinaldo. Enquanto Saladino mobilizava um exército estimado entre 25 e 30 mil homens, o reino de Jerusalém estava politicamente fragilizado. O rei Balduíno IV, conhecido como o Leproso, havia morrido, e o trono estava sob disputa entre Guy de Lusignan e Conrado de Montferrato. As facções internas minavam a unidade dos cruzados. Guy, pressionado por Reinaldo e outros nobres, decidiu interceptar Saladino antes que ele ganhasse ainda mais território. Era uma decisão arriscada. O exército cruzado, cerca de 15 mil homens, marchou para o interior da Galileia sob um calor infernal de julho, em direção a Tiberíades, onde Saladino havia cercado uma fortaleza como isca. Saladino planejou a batalha como um mestre estrategista. O local escolhido era o Planalto de Hattin, próximo ao Mar da Galileia. Um campo árido, sem fontes de água, exposto ao sol escaldante, o terreno perfeito para enfraquecer o inimigo. Ele fez o exército cristão marchar durante horas sob o calor, cortando as rotas de abastecimento de água. Quando os cruzados chegaram ao Planalto, exaustos, famintos e sedentos, Saladino atacou. A batalha ocorreu no dia 4 de julho de 1187. A poeira, a sede e o calor criaram um caos absoluto entre os cristãos. Arqueiros muçulmanos cercaram os flancos, enquanto a cavalaria pesada lançava investidas cirúrgicas. As tropas de Saladino usaram incêndios controlados para jogar fumaça contra os cruzados, desorientando-os ainda mais. Guy de Lusignan montou uma carga desesperada, mas foi cercado. O verdadeiro massacre começou quando o estandarte da Santa Cruz caiu. O moral dos cruzados, profundamente ligado à fé, ruiu. A derrota foi total. Com a vitória completa, Saladino capturou os principais líderes cruzados, Guy de Lusignan, rei de Jerusalém, e Reinaldo de Châtillon. Ambos foram levados à sua tenda. Segundo os cronistas muçulmanos e cristãos, Saladino ofereceu água com gelo de rosas a Guy, sinal de clemência e hospitalidade. Quando Guy passou o copo para Reinaldo, Saladino interveio. Eu não dei água a este homem.
Isso importava, pois segundo o costume árabe, quem oferece água a um prisioneiro concede-lhe a vida. Saladino se dirigiu a Reinaldo. Quantas vezes você quebrou sua palavra? Quantas vezes jurou por Deus e depois quebrou o juramento? Reinaldo não se arrependeu e se recusou a se converter ao Islã. Então, Saladino o executou com sua própria espada. Gui, em contraste, foi perdoado, um gesto que refletia tanto a misericórdia pessoal quanto o pragmatismo político de Saladino. Ele sabia que a clemência, às vezes, era mais poderosa que a espada. A Batalha de Hattin foi uma virada histórica. Em apenas um confronto, Saladino eliminou a maior parte das forças cruzadas da Terra Santa. Capturou os principais líderes cristãos, recuperou dezenas de fortalezas e abriu o caminho para a conquista de Jerusalém. Os efeitos foram imediatos. Cidades como Acre, Nablus, Jafa, Haifa, Beirute e Sidon caíram rapidamente. Mosteiros e fortificações foram abandonados. Os próprios cristãos reconheceram que a derrota foi causada por imprudência, sede e arrogância. Saladino, por sua vez, foi recebido como herói no mundo islâmico. Ouvia-se nos sermões das mesquitas. Deus concedeu a vitória ao seu servo e purificou a Terra Santa. Além do valor simbólico, Hattin foi decisiva por razões estratégicas. Os cruzados perderam a iniciativa militar. Seus reforços só chegariam anos depois, via Europa. Jerusalém ficou vulnerável, com poucas tropas e sem apoio naval imediato. Mais que uma batalha, Hattin foi o culminar de um projeto político-religioso de décadas. Era a consumação da jihad que Saladino preparava desde que assumiu o Egito. E mais, a forma como ele tratou seus prisioneiros, poupando a maioria, libertando soldados comuns e respeitando o código de honra, construiu sua fama de cavaleiro ideal, inclusive entre cristãos. Crônicas europeias como as de Guillaume de Tyr o mencionam com respeito, e até Dante Alighieri o colocaria no limbo dos virtuosos na Divina Comédia. Mas Hattin foi só o início. Com Jerusalém sem defesa, o mundo cristão entrou em pânico. E Saladino? Ele marcharia com firmeza para as muralhas da Cidade Santa, mas não como um conquistador qualquer. O cerco de Jerusalém foi uma aula de liderança, humanidade e justiça. É isso que veremos no próximo capítulo. Se essa história já te prendeu até aqui, é porque você valoriza conteúdo de qualidade. Então aproveita este momento para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum episódio das grandes narrativas que moldaram o mundo. E se conhece alguém que vai curtir essa jornada, compartilhe esse vídeo e ajude a levar o conhecimento mais longe. Agora, vamos voltar para a nossa história. Após a retumbante vitória em Hattin, Saladino sabia que seu verdadeiro objetivo estava finalmente ao seu alcance: Jerusalém. A cidade sagrada para o Islã, o cristianismo e o judaísmo havia sido conquistada pelos cruzados durante a Primeira Cruzada, em 1099, com um banho de sangue. Os relatos da época dizem que, após a tomada da cidade, os cavaleiros cristãos andavam com sangue até os tornozelos. Homens, mulheres e até crianças muçulmanas e judias foram massacradas nas ruas. Agora, quase 90 anos depois, Saladino marchava para Jerusalém não com sede de vingança, mas com a responsabilidade de mudar o curso da história e de mostrar ao mundo o que era justiça com honra, mesmo em tempos de guerra. Logo após Hattin, as cidades fortificadas da Palestina caíram uma a uma. Acre, Nablus, Jafa, Gaza, Cesareia, Haifa, Ascalon, todas se renderam ou foram conquistadas por Saladino em poucas semanas. Os cruzados estavam em choque. Com os principais líderes mortos ou capturados, o reino de Jerusalém se tornara um castelo de areia. Em 20 de setembro de 1187, o exército de Saladino, cerca de 20.000 homens, chegou aos arredores de Jerusalém. Lá dentro, restavam poucos cavaleiros e uma população civil desesperada, liderada por Balian de Ibelim,
um nobre franco que, embora já tivesse prometido não retornar à guerra, se viu forçado a assumir a defesa da cidade. Balian tentou manter a resistência. Armou servos, mulheres e até adolescentes. Jurou que, se Jerusalém fosse tomada à força, os próprios cristãos matariam suas famílias, destruiriam os lugares sagrados e incendiariam a cidade inteira, numa reedição do próprio massacre de 1099. Saladino não queria um banho de sangue. Para ele, a jihad não era sinônimo de massacre. Era, antes, a libertação dos locais sagrados do Islã e a justiça sobre os princípios do Alcorão. Por isso, antes mesmo de ordenar qualquer ataque, ele enviou mensageiros à cidade. Propôs a rendição pacífica de Jerusalém. Balian inicialmente recusou, mas a realidade logo se impôs. As muralhas estavam frágeis, as reservas de alimentos escassas e não havia reforços à vista. Após dias de cercos e escaramuças, em 2 de outubro de 1187, Jerusalém se rendeu. Saladino entrou na cidade não como um conquistador sedento por glória, mas como um governante consciente da responsabilidade moral do momento. Seu comportamento após a vitória se tornaria um marco na história da guerra. Ao contrário dos cruzados em 1999, Saladino proibiu pilhagens, saques e assassinatos. Determinou que a população cristã poderia sair da cidade em segurança mediante o pagamento de um resgate simbólico. 10 dinares por homem, 5 por mulher e 2 por criança. Muitos pobres, porém, não podiam pagar. Saladino, então, perdoou centenas de pessoas, isentando-as da taxa. Seu irmão, Al-Adil, pagou o resgate de mais de 1000 cristãos pobres. O patriarca cristão Heráclio de Jerusalém arrecadou fundos para libertar 18.000 pessoas. Saladino libertou famílias inteiras apenas por respeito à fé e à dignidade humana. Apenas alguns soldados foram levados como escravos por não haver recursos suficientes para seu resgate. Ainda assim, mesmo entre eles, Saladino permitiu que mulheres e crianças fossem libertadas quando possível. Um dos atos mais simbólicos da Reconquista foi a restauração da mesquita de Al-Aqsa e do Domo da Rocha, convertidos pelos cruzados em igrejas. Saladino mandou purificá-los e reconsagrá-los ao Islã, mas também ordenou que nenhuma igreja cristã fosse destruída. As basílicas continuaram a funcionar e nenhum padre foi perseguido. Além disso, Saladino autorizou o retorno dos judeus à cidade. Expulsos pelos cruzados décadas antes, os judeus puderam, pela primeira vez desde o século XI, voltar a rezar livremente em Jerusalém. Essa decisão o tornou um símbolo de tolerância não apenas entre os muçulmanos, mas também entre judeus de diversas partes do mundo islâmico. A conquista de Jerusalém consolidou a imagem de Saladino como líder espiritual e político do Islã. Ele não apenas havia vencido militarmente, havia vencido moralmente, resgatando os ideais de justiça, honra e misericórdia pregados pelo profeta Mohammed. Diversos cronistas cristãos, mesmo sem simpatia política, foram obrigados a reconhecer a diferença entre a forma como os cruzados tomaram Jerusalém e como Saladino a reconquistou. O historiador inglês Ernol, por exemplo, elogiou a conduta de Saladino, chamando-o de um dos mais nobres e piedosos reis da terra. Na Europa, no entanto, a queda de Jerusalém foi um choque profundo. Igrejas soaram sinos. O Papa Gregório VIII emitiu a bula Audita Tremendi, convocando todos os reis cristãos para uma nova cruzada, a Terceira Cruzada. A notícia da perda de Jerusalém se espalhou como um trovão pela cristandade. Reis e cavaleiros foram conclamados a retomar o Santo Sepulcro. Ricardo Coração de Leão, Filipe II da França e Frederico Barbarossa se preparavam para a guerra, dando início a um dos episódios mais épicos da história medieval, o confronto direto entre o Ocidente feudal e o Oriente muçulmano unificado sob Saladino. Mas antes disso, o sultão precisava consolidar suas conquistas, reordenar as fronteiras e preparar sua defesa. Ele sabia que o próximo desafio seria gigantesco. Jerusalém foi tomada com honra e dignidade, mas a reação da Europa seria avassaladora.
O Ocidente se levantaria com fúria, enviando seus maiores reis à frente de exércitos imensos. No próximo capítulo, vamos acompanhar a Terceira Cruzada e o duelo histórico entre Saladino e Ricardo Coração de Leão. A reconquista de Jerusalém por Saladino em outubro de 1187 não apenas redesenhou o mapa político do Oriente Médio, ela feriu o coração da cristandade ocidental. Para os reis e o clero europeu, era impensável aceitar que a cidade sagrada, lar do Santo Sepulcro, estivesse novamente sob domínio muçulmano. Em questão de meses, uma reação em escala continental tomou forma: a Terceira Cruzada, uma das mais emblemáticas da história medieval. Ao contrário das cruzadas anteriores, esta não seria liderada por cavaleiros menores ou por fervorosos peregrinos. Não. Agora, o próprio poder régio da Europa marcharia para a Terra Santa. Entre os líderes cruzados estavam 3 gigantes da Idade Média: Ricardo I da Inglaterra, o lendário Coração de Leão; Filipe II da França, jovem e ambicioso rei; Frederico I Barbarossa, imperador do Sacro Império Romano Germânico. O confronto entre Saladino e esses reis, especialmente Ricardo, se tornaria um duelo de titãs, não só de espadas, mas de honra, estratégia e humanidade. Em novembro de 1187, o Papa Gregório VIII lançou a bula Audita Tremendi, conclamando todos os reis cristãos a reconquistar o túmulo de Cristo. A propaganda cruzada tomou conta da Europa. Igrejas, mosteiros e cidades inteiras passaram a arrecadar fundos, alimentos e soldados. Os reis impuseram até mesmo um novo imposto, o dízimo de Saladino, destinado a financiar a guerra. A resposta foi imediata. Filipe II e Ricardo partiram juntos em 1190, com imensos exércitos. Frederico Barbarossa, já idoso, marchou por terra com mais de 100.000 homens, mas morreu afogado em um rio na Anatólia, tragédia que desmobilizou a maioria de suas tropas. Com isso, os 2 reis ocidentais mais poderosos, França e Inglaterra, se tornaram protagonistas da cruzada, enquanto Saladino se preparava para resistir ao maior desafio de sua vida. O primeiro grande confronto ocorreu na cidade portuária de Acre, tomada por Saladino após Hattin. Os cruzados chegaram em 1191 e iniciaram um cerco longo e brutal. Saladino tentou várias vezes quebrar o cerco, mas não obteve sucesso. Acre caiu em 12 de julho de 1191 e os cruzados fizeram uma exigência. Saladino deveria pagar um alto resgate para libertar os prisioneiros muçulmanos. Mas como as negociações se arrastaram, Ricardo ordenou a execução de cerca de 2.700 prisioneiros, incluindo mulheres e crianças, às vistas do exército muçulmano. A resposta de Saladino foi dura. Ele mandou executar todos os prisioneiros cristãos capturados em retaliação. Foi um momento sombrio da guerra, onde até os mais nobres líderes cruzaram os limites da honra. Apesar dos episódios sangrentos, Ricardo e Saladino desenvolveram um respeito mútuo raro em tempos de Guerra Santa. Eles nunca se encontraram pessoalmente, mas trocaram cartas, presentes e até discussões sobre casamento diplomático entre os irmãos de ambos. Alguns relatos contam que Saladino enviou frutas frescas e neve do Líbano para aliviar a febre de Ricardo. Ricardo, por sua vez, propôs que sua irmã se casasse com o irmão de Saladino, com a condição de que ele se convertesse ao cristianismo, o que não aconteceu. Ambos se reconheciam como iguais, 2 líderes conscientes de suas responsabilidades que buscavam minimizar os horrores da guerra sem abrir mão de seus princípios. O maior confronto entre Saladino e Ricardo ocorreu em 7 de setembro de 1191, na Batalha de Arsuf, ao norte de Jaffa. Saladino preparou uma emboscada enquanto os cruzados marchavam em formação costeira, com o mar à direita e florestas à esquerda. Saladino iniciou ataques esporádicos com arqueiros, tentando forçar os cruzados a romper formação, estratégia semelhante à usada em Hattin. Mas Ricardo manteve a disciplina até o momento certo. Quando Saladino lançou sua cavalaria pesada, Ricardo respondeu com um contra-ataque devastador.
A vitória foi dos cruzados. Saladino teve de recuar e a reputação militar de Ricardo cresceu exponencialmente. Mas ele não teve forças para marchar direto a Jerusalém. O inverno se aproximava e os reforços não chegavam. Ao longo de 1192, Ricardo avançou até Beit Nuba, a apenas 20 quilômetros de Jerusalém, mas recuou. As defesas da cidade estavam sólidas e havia o risco de se ver encurralado, sem suprimentos, sem reforços e com as chuvas cortando suas linhas de abastecimento. Em vez de apostar tudo em um cerco incerto, Ricardo optou por negociar. E Saladino, desgastado após anos de campanhas, também reconheceu que uma paz parcial seria melhor do que mais destruição. Em 2 de setembro de 1192, os dois chegaram a um acordo. Jerusalém permaneceria sob controle muçulmano. Cristãos desarmados teriam acesso livre à cidade e ao Santo Sepulcro. A faixa costeira entre Jafa e Tiro ficaria com os cruzados. As fortalezas destruídas não seriam reconstruídas. Esse tratado não satisfez plenamente nenhum dos lados, mas trouxe 3 anos de paz e um raro momento de diplomacia honrada entre inimigos. Ricardo partiu da Terra Santa em outubro de 1192. Ele nunca voltou a Jerusalém. Saladino, por sua vez, faleceu em 4 de março de 1193, poucos meses depois da cruzada. Morreu pobre, tendo distribuído toda a sua fortuna aos pobres, estudiosos e soldados. Seus tesouros? Uma moeda de ouro, 40 de prata e o respeito de todo um mundo, inclusive do inimigo. No Oriente, Saladino era venerado como o defensor da fé, o unificador do Islã, o modelo de sultão justo. No Ocidente, mesmo inimigos reconheciam sua nobreza, humanidade e sabedoria. Ele foi mencionado com admiração em crônicas cristãs e até por Dante Alighieri, que o colocou entre os virtuosos no limbo da Divina Comédia. Saladino venceu batalhas, conquistou cidades e unificou povos. Mas seu maior legado talvez não esteja nas vitórias em campo. No último capítulo, vamos refletir sobre o que ele deixou para o mundo, sua ética, sua liderança e sua influência, que perduram até hoje. Quando Saladino morreu em 1193, poucos meses após o fim da Terceira Cruzada, o mundo havia mudado, não apenas geograficamente, mas em termos de valores, de ética na guerra e de percepção do inimigo. Ele havia conquistado mais que cidades e batalhas. Conquistou o respeito de seus oponentes e gravou seu nome na história universal como símbolo de liderança justa, fé inabalável e honra em tempos sombrios. Saladino faleceu em 4 de março de 1193, aos 55 ou 56 anos, em Damasco. Sua morte foi tranquila, cercado de estudiosos e familiares, e deixou um impacto profundo em muçulmanos e cristãos. Talvez o símbolo mais eloquente de sua humildade tenha sido revelado após sua partida. Ele não deixou riquezas. Segundo relatos, Saladino havia doado toda a sua fortuna pessoal para os pobres, para estudiosos islâmicos e para viúvas de guerra. No dia de sua morte, encontraram em seus pertences apenas uma moeda de ouro, 40 de prata e nenhum bem suficiente sequer para pagar seu próprio funeral. Seu corpo foi sepultado nos jardins da mesquita dos Omíadas, em Damasco. O sultão, que havia comandado vastos exércitos e liderado o mundo muçulmano, foi enterrado com simples honras religiosas. 2 séculos depois, o imperador alemão Guilherme II, em visita ao local, doaria um novo sarcófago de mármore, que hoje repousa ao lado do original de madeira. Saladino foi, acima de tudo, o paradigma do governante justo no mundo muçulmano. Em sua figura reuniam-se virtudes raras. Era ao mesmo tempo devoto e tolerante, fiel ao Islã sunita, mas respeitoso com xiitas, judeus e cristãos. Governava com firmeza, mas também com empatia. Protegia os fracos, rejeitava a opulência e rejeitava a vingança gratuita. Rejeitava o nepotismo cego, promovendo homens por mérito e lealdade. Estabeleceu uma política de construção de escolas, hospitais e centros religiosos em todo o Egito, Síria e Palestina.
As madraças, escolas islâmicas fundadas por Saladino, continuariam a formar líderes religiosos por séculos. Seu nome foi associado a valores de moderação, justiça e serviço ao povo, exatamente o oposto do estereótipo do tirano medieval. Talvez o traço mais impactante de Saladino fosse sua humanidade. Em uma época marcada por fanatismo religioso, massacres e brutalidade, ele demonstrava repetidamente que a guerra não precisava ser desumana. Ao conquistar Jerusalém, proibiu saques, poupou civis e pagou resgates de prisioneiros com recursos próprios. Seus gestos marcaram a memória coletiva de cristãos e muçulmanos. Enquanto muitos líderes cruzados, como Reinaldo de Chatillon, entravam para a história como bárbaros, Saladino aparecia nos relatos europeus como o bom inimigo, o cavaleiro muçulmano honrado, quase uma figura literária. Alguns cronistas europeus chegaram a se perguntar se Saladino não havia sido cristão de espírito, tamanha era sua integridade. Para muitos, ele representava uma moralidade que transcendia religiões. No mundo islâmico, Saladino é venerado até hoje como líder ideal. Seu nome batiza avenidas, universidades e hospitais em dezenas de países muçulmanos. Ele é estudado nas escolas como exemplo de estadista religioso e militar equilibrado. A dinastia que fundou, a Aiúbida, duraria até meados do século XIII e deixaria um legado arquitetônico e cultural importante, sobretudo no Egito e na Síria. Até hoje, ele é celebrado como o homem que libertou Jerusalém sem derramar sangue inocente, algo que nem os cruzados conseguiram quando a tomaram. Sua reputação é associada à resistência digna contra invasões estrangeiras, o que ressoa fortemente nas narrativas políticas e culturais contemporâneas do mundo árabe. O mais curioso, porém, é que Saladino também foi imortalizado como herói no Ocidente. Ao contrário da imagem demonizada que muitos líderes islâmicos adquiriram nas crônicas cruzadas, Saladino era admirado até por seus inimigos. Dante Alighieri, na Divina Comédia, colocou Saladino no limbo dos virtuosos, ao lado de figuras como Sócrates, Homero e Aristóteles. Sir Walter Scott, no romance O Talismã, 1825, retratou Saladino como nobre, justo e generoso, em contraste com a ganância de alguns cruzados. Historiadores medievais ingleses e franceses frequentemente o tratavam com respeito, mesmo relatando suas batalhas. No século XIX, durante as guerras napoleônicas e as campanhas coloniais, Saladino passou a ser visto na Europa como o modelo do oriental iluminado, quase uma ponte simbólica entre dois mundos em conflito. Hoje, filmes, séries e jogos continuam representando Saladino como símbolo de equilíbrio e inteligência estratégica, além de cavaleiro de honra. Ao final de sua vida, Saladino não deixou um tratado político. Mas seu legado nos ensina, com clareza, 3 lições eternas de liderança. Unidade exige paciência e propósito. Antes de atacar os cruzados, Saladino passou 15 anos unificando territórios islâmicos fragmentados. Ele sabia que vitória militar sem coesão política seria vazia. O verdadeiro poder é moral, não apenas militar. Saladino tinha um dos maiores exércitos do mundo islâmico, mas sua força estava também na confiança popular, na legitimidade espiritual e na justiça percebida por aliados e inimigos. A compaixão é uma arma poderosa. Em uma época de brutalidade, Saladino mostrou que a misericórdia podia ser mais estratégica que a vingança. Ele conquistava corações tanto quanto cidades. Líder, guerreiro, místico, diplomata, Saladino transcendeu sua época e tornou-se lenda. No último capítulo, faremos uma reflexão final. O que o mundo moderno ainda pode aprender com esse homem que desafiou reis, venceu exércitos e morreu com as mãos vazias, mas o coração cheio de fé e coragem? Durante esse vídeo, atravessamos séculos de história. Cruzamos desertos, fortalezas e campos de batalha. Seguimos os passos de Saladino, de sua infância nos arredores de Tikrit até seu último suspiro em Damasco. E ao final dessa jornada fica uma certeza:
Saladino não foi apenas um sultão, foi um símbolo eterno daquilo que há de mais nobre na liderança humana. Saladino nasceu em tempos conturbados. Um menino curdo, criado entre a guerra e a fé, que não parecia destinado ao trono. Preferia os livros à espada, o Alcorão à violência. Mas, quando o mundo exigiu coragem, ele respondeu com inteligência, estratégia e propósito. Ele ascendeu no Egito, unificou a Síria, desafiou os cruzados e conquistou Jerusalém, não como um conquistador brutal, mas como um líder com princípios. Ele tratou os vencidos com misericórdia, os aliados com respeito e os inimigos com dignidade. O mundo medieval raramente oferecia tamanha humanidade. Na Batalha de Hattin, mostrou-se gênio militar. Em Jerusalém, mostrou-se gênio moral. Na Terceira Cruzada, enfrentou o maior rei da cristandade e saiu dela não apenas vitorioso, mas admirado. Vivemos num tempo de incertezas, divisões políticas, fanatismos ideológicos e conflitos que se arrastam por décadas. Líderes surgem todos os dias, mas poucos são lembrados por suas virtudes. E é por isso que Saladino continua atual. Ele nos ensina que a grandeza não está em conquistar, mas em libertar. A força de um líder não está na espada, mas no respeito que ele inspira. A fé, quando acompanhada de justiça, não separa, ela une. Mesmo diante de traições, massacres e provocação, Saladino escolheu o caminho do equilíbrio. Não foi fraco por perdoar. Foi forte por dominar a si mesmo, algo muito mais difícil do que vencer um exército. Saladino era muçulmano sunita, mas os cristãos o admiravam. Os judeus o respeitavam. Até mesmo os europeus, que lutaram contra ele, escreveram sobre sua nobreza e cavalheirismo. Isso nos mostra que há valores que atravessam culturas e religiões. A compaixão, a justiça, a honra, a busca por um mundo melhor, não apenas para o próprio povo, mas para todos. Em um mundo onde líderes muitas vezes se comportam como tiranos ou manipuladores, Saladino nos recorda que é possível liderar com dignidade, sem perder a eficácia. Ele era estratégico, sim, mas nunca deixou que a astúcia traísse a moral. Ao morrer, Saladino não deixou tesouros, nem castelos luxuosos. Tudo o que tinha foi entregue aos pobres, aos órfãos da guerra e aos estudiosos da fé. Ele morreu com as mãos vazias, mas com o nome gravado na eternidade. O historiador muçulmano Bahadin Adin escreveu que, no funeral de Saladino, o povo chorava como se fosse o pai de todos. E não era apenas porque ele foi vitorioso nas batalhas. Era porque ele foi justo quando podia ter sido cruel. Foi generoso quando podia ter tomado. Foi humano quando tudo ao seu redor pedia vingança. Hoje, mais de 800 anos depois, seu túmulo ainda é visitado, seu nome ainda é citado, sua história ainda é contada. Isso é poder real, isso é liderança verdadeira. Se você chegou até aqui, é porque também reconhece que há algo diferente em Saladino, algo que vai além da história. Ele é uma inspiração. Para quem lidera, para quem sonha, para quem luta por justiça mesmo em meio à dor. E quem sabe, sua maior vitória não foi contra os cruzados, nem nas muralhas de Jerusalém. Sua maior vitória talvez tenha sido essa, mostrar que é possível vencer sem odiar, triunfar sem humilhar, resistir sem perder a alma. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem precisa conhecer essa história e escreve nos comentários. Eu acredito em líderes com honra. Isso me ajuda a saber que vale a pena continuar trazendo conteúdos como este. E no próximo vídeo, vamos viajar para outra era, outro herói, alguém que também deixou sua marca no mundo. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir até o final. Que a história de Saladino te inspire a ser alguém melhor, onde quer que você esteja, com as armas que você tiver, coragem, fé e integridade. Nos vemos em breve.